paz do Senhor, prezados professores. Com grande alegria que eu venho aqui para compartilhar com vocês a lição da semana, no intuito de prepará-los para o grande desafio que nós temos, todos nós, no domingo que vem, para ministrarmos esta lição. Conforme a gente está fazendo, o objetivo nosso é uma padronização aqui no nosso campo, a respeito da escola dominical, também não só a padronização na forma de apresentar a lição, mas também usar os slides, todos aqueles que têm essa possibilidade, de forma que no domingo de manhã, em todas as nossas congregações, todos os alunos, todos os membros da nossa igreja estão tendo acesso ao mesmo slide e também as informações que nós estamos passando. E hoje, então, é a nossa lição de número 7, Eu sempre peço que o professor, ele sempre diga ao aluno o tema geral da lição, da revista, que é o Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Também, se for o caso, fale sobre o comentarista e apresente esse slide aqui para que o aluno tenha uma ideia já do que nós caminhamos já esse ano. Da lição 1 até a 6 já foram ministradas, e agora nós vamos para a lição de número 7, que é o Ministério da Igreja. Essa lição de número 7, ela é grande, mesmo que um dos tópicos só tenha 2 números, mas ela é uma lição grande. Então, eu preparei a lição aqui para 50 minutos. Bem certo que aqui, passando dicas para os professores, comentando algumas coisas diferentes, eu acredito que eu não vou usar os 50 minutos, mas em sala de aula, não há necessidade do professor usar mais do que 50 minutos para ministrar esta lição. Então, inicie apresentando esta tela, lição de número 7, destinada para 18 de fevereiro de 2024, e o tema da nossa lição, para esse domingo, dia 18, é o Ministério da Igreja. Segue aqui o texto áureo, faça a leitura conforme a sua prática na sala, não perca tempo aqui, leia, não há necessidade de comentar esse versículo, será comentado mais à frente. Verdade prática, também faça a leitura, da forma que você costuma fazer na sua congregação, não havendo necessidade de fazer nenhum comentário aqui. Avance na lição para ganhar tempo. Leitura bíblica em classe, aqui anuncia aos alunos que eles podem ler na Bíblia, no telão para quem estiver projetando esses slides, ou na revista para aqueles alunos que têm a posse da revista. Incentive que o aluno adquira a sua revista. Está em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Você siga a leitura, conforme o seu costume em sala. Não há necessidade de comentar nada, porque esses textos serão comentados no transcurso da lição. E não perca tempo aqui também. Leia e siga em frente, porque o tempo é precioso. Plano de aula. Como eu sempre tenho dito aos nossos professores, a lição do professor já traz o plano de aula, o aluno não tem essas informações do plano de aula, só o professor, e eu pego do plano de aula e coloco como conversa inicial, que eu me baseio na introdução do plano de aula. Se eu colocar a introdução aqui, o aluno pode se confundir com a introdução da lição. Então, você não precisa dizer, o plano de aula nosso é tal. Chega e já fale direto ao aluno. Como conversa inicial, quero dizer o seguinte: de modo geral, todo crente é chamado a exercer o sacerdócio universal. Deixa eu colocar o resto aqui, Já os ofícios ministeriais, o Senhor escolheu pessoas específicas para edificar a igreja por meio dos dons ministeriais. Então, professor, esclareça para o aluno que o sacerdócio universal, todos são chamados. Agora, para ofícios ministeriais, Deus escolheu alguns, escolheu pessoas. Não são todos chamados para desenvolver um ofício ministerial, mas todos são chamados para desenvolver o sacerdócio universal, e nós estudaremos isso na lição. Então, dê esse esclarecimento ao seu aluno. Lembrando
que somente na lição do professor vêm os objetivos da lição. Então, é bom que o aluno tome conhecimento de quais são os objetivos. Para cada tópico está previsto um objetivo. Então, enquanto nós estudamos o primeiro tópico, o objetivo previsto para que o aluno alcance, é a responsabilidade do professor fazer com que o aluno alcance esse objetivo, é apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observada na Antiga Aliança. A Antiga Aliança é o Antigo Testamento, tá? Mais precisamente a lei mosaica, mas a gente faz um geralzão e coloca todo o Antigo Testamento. A Antiga Aliança e praticada pelos crentes na Nova Aliança. Então, isso aqui vai ser explicado no primeiro tópico. No segundo tópico, o aluno tem que alcançar o seguinte objetivo: elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. Então, esse segundo tópico é o mais longo que nós vamos ter hoje para estudar. Porém, é o que traz apenas 2 números, mas o conteúdo deles é bem longo. E o terceiro tópico, explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. O aluno tomando conhecimento dos objetivos, a cada tópico você fale para eles quais são os objetivos a ser atingidos para que ele fique atento, tá? Seguindo aqui, então, ó, agora sim, introdução da lição. E eu costumo sempre dizer, professor, deixe o aluno localizado na lição. Fale para a sua classe. Vamos lá para a introdução da nossa lição. Acompanhe na sua revista, faça os seus apontamentos, use a revista, incentive o aluno com essas palavras. Introdução. Nesta lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Então, quando chegarmos, professor, nas qualificações, o aluno por si só já vai começar a fazer uma autoanálise para aqueles que já estão inseridos no ministério e vai analisar os nossos obreiros, inclusive você como professor. Então tem que estar bem preparado para isso. Ainda na introdução, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Porém, Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Isso aqui é interessante deixar claro para o aluno, tá? E a lição ela vai trabalhar com isso. Então, todos nós possuímos um ministério sacerdotal que nos habilita a ministrar, por exemplo, a oração que nós fazemos, o pedido de perdão que nós fazemos perante Deus, nós mesmos, mesmo não tendo cargo na igreja, mesmo não tendo função eclesiástica na igreja, nós estamos desempenhando um ministério sacerdotal. Por quê? Porque antes era uma outra pessoa na antiga aliança que tinha que fazer isso pela pessoa. Hoje nós podemos fazer diretamente. Então, esse é o sacerdócio, assim, só um exemplo do que é o ministério sacerdotal com abrangência universal. Já a questão dos trabalhos no ministério, aí já é diferente, nós veremos aqui no transcorrer da nossa lição. Também, na introdução, professor, não perca muito tempo, de forma que, ao começar e ao terminar a introdução, não passe de 5 a 7 minutos a sua aula. Senão, lá na frente, vai dar problema com o tempo nos mais conteúdos. Toda lição traz consigo uma palavra-chave que só vem na lição do mestre. O aluno não sabe dessa palavra. Então, cabe ao professor dizer classe, ou turma, ou irmãos. Nossa palavra-chave da lição de hoje é ministério. E aí você pode até fazer não digo uma dinâmica, mas uma técnica de memorização e perguntar: qual é então a nossa palavra-chave da lição de hoje? E aí a turma responde: ministério. É uma forma de você prender a atenção da classe. Agora sim, como eu disse, sempre mantenha o aluno localizado nos textos da revista da lição do dia. Então avise para ele: vamos lá para o tópico de número 1, o ministério sacerdotal de todo crente. Aí o aluno vai lá e
ele localiza na sua revista. É muito chato quando você está com a revista aberta na lição e você não está conseguindo saber aonde que o professor está falando, qual parte da lição, qual parágrafo, qual tópico. Então, o professor tem por obrigação deixar o aluno localizado. Dito isso, vai lá então. O número 1, vamos para o número 1 do primeiro tópico da nossa lição, o sacerdócio no Antigo Testamento. Então, a prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus, sendo a primeira citação que nós encontramos, está em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Ó. Então, se a gente lê lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18, vamos encontrar pela primeira vez a palavra sacerdote. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui já entra a história de Abraão. Então, antes de Abraão, até Adão tem em torno aí de 2000 anos, a palavra sacerdote não se havia ainda colocado na Bíblia, ao menos na Bíblia revista corrigida, Almeida Revista e Corrigida, que é a Bíblia oficial da Igreja Assembleia de Deus. Seguindo então, evolução do sacerdócio na Antiga Aliança. Vejam só, primeiramente, no princípio, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Então não havia povos escolhidos, não havia alguém selecionado, era o cabeça da família. Gênesis capítulo 4, versículo 3, nós vamos encontrar o seguinte: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, cada um atuava como sacerdote perante o Senhor. Isso vai, professor, anota aí que não tem na lição. Isso vai até o capítulo 11 de Gênesis, aonde a partir do capítulo 12 Deus chama Abraão, e Abraão então começa a exercer esse trabalho. A partir daí começa uma família a ser escolhida. Mas essa prática de Deus falar com todos, ela se prolonga ainda um pouquinho mais à frente de Abraão. Então, no princípio era assim, cada um atuava como sacerdote perante Deus. Depois, número 2, ó. Na era dos patriarcas, que começou com Abraão, né, o primeiro patriarca, o chefe da família exercia essa função. Por isso que é chamado de patriarca, família patriarcal. O patriarca, além de ser o sustentador, o protetor, ele era também o sacerdote da família. O último patriarca que nós encontramos foi Moisés. Tá? Então, olhem só. O último patriarca foi Moisés. Então, Gênesis capítulo 12, versículo 8, edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, note aí, se você ler todo o versículo, já vai perceber que já está direcionando para um patriarca, no caso Abraão. Então, a partir de Gênesis capítulo 12, nós vamos encontrar Deus escolhendo uma família para que essa família atue como sacerdote. E mais à frente nós vamos ver essa evolução. Estamos vendo a evolução do sacerdote na Antiga Aliança. Terceiro, Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos. Então, depois que Deus escolhe a nação de Israel como sendo a representante, vamos dizer assim, de Deus aqui na terra, o sacerdócio então passa para uma nação. E esta nação então seria a sacerdote de todas as demais nações aqui na terra. Olhando por esse prisma, que é o contexto bíblico, a gente pode entender até que Israel falhou nessa missão. Êxodo capítulo 19, versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, então, Deus dizendo a Moisés ali, né, naquele princípio, quando Deus tira Israel da terra prometida, que a nação de Israel, aliás, deixa eu corrigir, tira Israel da escravidão lá do Egito, né, os conduzindo a caminho da terra prometida. Então Deus
faz esse pacto dizendo: diga aos filhos de Israel que eles serão sacerdotes e povo santo. Então agora Deus escolhe uma nação como sacerdote. E ainda não termina aí. A gente observa que a partir do Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Então, ele escolheu uma nação, dentro dessa nação ele escolheu uma tribo, e dentro dessa tribo ele escolheu uma família. Vejam como foi afunilando. Essa é a, a evolução do ministério sacerdotal lá no Antigo Testamento. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. Então, por exemplo, Moisés era irmão de Arão, Miriam também, todos eles pertenciam à tribo de Levi, à tribo sacerdotal. Então, observe aqui, deixa eu voltar aqui. Primeiramente, no princípio, cabeça das famílias eram seus próprios sacerdotes. Cada um fazia, então, a sua parte sacerdotal. Avançando após a chamada de Abraão, então, o patriarca passa a ser o sacerdote. Depois, quando Deus chama a nação de Israel, então o sacerdócio é entregue para uma nação de Israel, para uma nação, Israel. Depois, quando Deus faz o pacto no Sinai com Moisés e com aquele povo, ele então escolhe dentro daquela nação uma tribo e dentro da tribo uma família, a família de Arão, que era a tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi, a família de Arão. Tá? Essa foi a evolução do sacerdócio, então foi afunilando para uma pessoa, uma família, uma tribo, uma nação. Agora vamos para o número 2. Explicado isso para os seus alunos, vá para o número 2 do primeiro tópico. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento, essa questão do sacerdócio. Agora eu coloquei aqui, professor, esclareça para o seu aluno, independente se você vai projetar ou não, mas escreva aí. Por exemplo, muitos não sabem definir o que é doutrina. Pensam que doutrina são os costumes que foram colocados na igreja, porque erradamente fora dito como doutrina. Né? Mas então explique assim, o que é uma doutrina realmente? Doutrina vem da palavra grega, que eu coloco aqui, didaskalia, que significa ensino, instrução. Então, o que é uma doutrina bíblica? É o ensino, a instrução trazido nos textos da Bíblia para nós. Isso é uma doutrina bíblica. Existe doutrina dos homens? Existe. Que são aqueles ensinos dos homens que não estão contidos na Bíblia. São doutrinas de homens. Existe doutrina de demônios? Existe também. Inclusive está escrito na Bíblia as doutrinas de demônios. Então, que são o quê? Ensinos trazidos por demônios. Então, dê essa explicação aos seus alunos. Seguindo, o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que vocês viram, que a lição está trazendo para nós, do sacerdócio da antiga aliança, culminando no final para uma tribo, e dentro da tribo para um sumo sacerdote, né? De dentro de uma família, tudo isso apontava para o ministério de Cristo. Hebreus capítulo 8, versículo 11, diz: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então, este é o ensino, esta é a doutrina bíblica que foi confirmada, que confirmou, melhor, o ofício sacerdotal do Antigo Testamento. Ela está em Cristo, porque tudo apontava para Cristo, e Cristo hoje é o sumo sacerdote. Então, essa doutrina, esse ensino bíblico, ele se consolida em Cristo. Deixa isso claro para os alunos, para que os alunos não sejam confundidos com esses ensinos que tem por aí, trazendo práticas do judaísmo para dentro da igreja, inclusive com roupas sacerdotais,
com cerimônias sacerdotais do Antigo Testamento. Isso tudo apontava para Cristo. Quando Cristo se manifesta, encerra tudo nele. Então é interessante deixar o aluno com esse conhecimento. Assim, não mais uma família, a de Arão, não mais uma tribo, a de Levi, ou uma nação, a de Israel, é detentora do sistema sacerdotal. Antes, só esses aí eram detentores. Nós vemos que algum rei ofereceu sacrifício no altar, que era o ofício específico do sacerdote, e veio a maldição de Deus sobre ele. Hoje não. Acabou isso. Não está limitado a uma pessoa. O sumo sacerdote aponta para Cristo, mas o ofício nós vamos ver que existe um sacerdócio universal que todos nós podemos desenvolver. Falando da igreja agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Quando falo igreja, eu não falo de denominação. Deixe claro isso para o aluno, até pode perguntar para ele. Vocês acham que aqui a igreja que constitui o sacerdote universal é a Assembleia de Deus somente? É a igreja tal? Lança essa pergunta para ouvir um pouco a participação dos seus alunos. Não. A igreja é o corpo de Cristo. Todos os salvos de todas as épocas, de todas as denominações que fazem parte do corpo de Cristo, que a gente chama de igreja visível. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Ó. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais. Então, agora aqui, professor, diga ao seu aluno que a antiga aliança, o sacerdócio fazia sacrifício físico. Matava o cordeiro, matava a rolinha, matava o bezerro. Mas nós, como sumo sacerdote santo, a igreja, o corpo de Cristo, oferece sacrifícios também, mas sacrifícios espirituais. Não mais sacrifícios de animais, mas sim espirituais. E nós como sacerdotes. Então agora explica ao seu aluno, coloque ali, nós como sacerdote, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo, e aí você pode até ler, leve anotado, ou só cite, conforme Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, por causa do tempo. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, olha só, nós como sacerdote. Oferecemos o nosso corpo em sacrifício vivo. Não significa que eu tenho que me retalhar, que eu tenho que me espancar, torturar o meu corpo, não. Mas tendo o nosso corpo em santidade, tendo o nosso corpo em sujeição, né? E ministramos o louvor como fruto de nossos lábios. O que mais nós ministramos como sacerdote? Intercedemos pelos outros, por nós e pelos outros, porque antes quem fazia intercessão pelos outros era o sumo sacerdócio, lá da antiga aliança. Hoje, todos nós podemos interceder. Paulo dá exemplo disso. Nos diz que é para nós orarmos em todos os momentos, levantando mão santa, sem ira, sem contenda. Também Jesus quantas vezes diz que é para nós vigiarmos e orarmos. Então somos nós hoje, como sacerdócio santo, que também fazemos as intercessões. E proclamamos as virtudes daquele que nos chamou. Antes era ofício da tribo de Levi fazer essa proclamação, na antiga aliança. Já para o Novo Testamento, todos nós podemos fazer, quer em cima do púlpito, quer nas ruas, quer no nosso local de trabalho, quer pelas redes sociais, somos nós. Então, faça essa diferenciação entre a antiga aliança, o antigo sacerdócio, para o sacerdócio santo da igreja, que somos nós. Explique isso ao seu aluno. Mantemos comunhão direta com Deus. Antes a comunhão, quem mantinha era o profeta, era o sumo sacerdote uma vez por ano, que ele entrava no lugar santo dos santos, e isso acabou.
Isso era na antiga aliança. Agora, nós, por intermédio do Espírito Santo, que recebemos na conversão, e depois alguns foram batizados com o Espírito Santo, que a gente pode dizer assim, que é um revestimento de poder, nós temos comunhão direta com Deus. Não há necessidade de alguém fazer essa mediação entre nós. Isso é nós como sacerdócio. Oferecemos, ministramos, intercedemos, proclamamos e mantemos. Olha, né? Comunhão com ele. Vamos para o número 3 agora, do primeiro tópico. E fique atento ao relógio, professor. Na medida que você for ministrando, fique atento ao relógio. Porque se cada tópico você levar 15 minutos, você já usa 45 minutos da sua lição. Lembrando que o ideal da lição é entre 45 minutos e 1 hora. E a lição que eu preparei aqui, quem ministrar direto ao aluno, não com as falas que eu estou colocando para os professores aqui, dá para ministrar em 50 minutos perfeitamente, com grandes esclarecimentos e o aluno aprendendo ela perfeitamente. Número 3 do primeiro tópico ainda, deixa o aluno localizado onde você está na lição. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Pode até perguntar, alguém pode dizer o que foi a Reforma Protestante? Faça o aluno participar, mas não deixe que o aluno tome conta da aula. A participação do aluno é de segundos. 30 segundos, 1 minuto, e deu. Ele não pode ficar 5 minutos falando. 2 minutos já é muito para o aluno falar. Ele consome o tempo da aula. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Então, deixa eu explicar para vocês aqui. Os católicos romanos, eles mantiveram algumas práticas do sacerdócio do Antigo Testamento. Por exemplo, o padre, ele usa roupas parecidas com que o sumo sacerdote usava no Antigo Testamento. O bispo, o próprio papa, para cada evento ele tem uma roupa específica, como o sumo sacerdote tinha no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a pessoa confessava os pecados ao sacerdote. Na Igreja Romana, né, que é a Igreja Católica, também o fiel que frequenta a Igreja Católica, no dia de confissão, ele vai lá e se confessa ao padre. Então ficaram, assim, algumas práticas mescladas do sacerdócio da Antiga Aliança com o sacerdócio da Nova. Né? Então, por isso que houve a necessidade da Reforma Protestante separar essas coisas. Andando aqui. Papa é considerado vigário de Cristo na terra e não há função sacerdotal para os membros da igreja. Então, é diferente. Na igreja católica, o membro ele só vai, ele é ministrado. Né? Ele assiste à missa, assiste aos cultos, recebe as orações, faz as suas orações, mas ele não tem como ele subir no altar e ministrar alguma coisa. Diferentemente das igrejas evangélicas, que, no geral, cedem a oportunidade. O resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. Então, aqui eu trouxe a imagem, né, uma imagem mesmo, uma estátua de Martinho Lutero, e ele, no ano de 1517, fixou as 95 teses lá na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha. E a partir daí, então, começou a reforma protestante ganhar força, porque já tinha os pré-reformadores, que já tinham começado esse movimento. Então, o que que Lutero vai fazer? Uma das grandes contribuições de Lutero para os protestantes é que ele resgata essa questão do sacerdócio universal. Não havendo necessidade da pessoa se confessar, não havendo necessidade da pessoa comprar indulgências para ter os perdão dos pecados, não havendo necessidade da pessoa se sujeitar a determinadas datas para receber o perdão dos pecados. Ele diz, não, todos nós somos livres, todos nós podemos e devemos ler a Bíblia, e, no entanto, ele fez a tradução da Bíblia, né, também, para o idioma deles. Então, Lutero começou a resgatar a doutrina do sacerdócio universal. Qualquer cristão, aqui são palavras de Lutero, qualquer cristão verdadeiro
participa dos benefícios de Cristo e da igreja. Então não é só a liderança, não é só o sacerdócio da Igreja Católica que tinha esses benefícios, todos. E ele defende isso. E ele começa, então, a resgatar a doutrina do sacerdócio universal. Explique isso ao seu aluno. Martinho Lutero, uma das figuras centrais da Reforma Protestante, é a imagem que está aqui. Dele surgiu, né, os nossos irmãos luteranos aí espalhados pelo mundo todo. Chegamos, então, ao final do primeiro tópico. E a sinopse, que quer dizer resumo ou visão geral do primeiro tópico, é o seguinte: a doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na nova aliança. A igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. A igreja que falo aqui, que a lição traz, não é uma denominação, é o corpo de Cristo. Vamos lá, agora anuncie para a sua classe. Vamos para o segundo tópico, a estrutura ministerial do Novo Testamento. Esse tópico, como eu disse para vocês, é um tópico grande, tá? E nós temos como objetivo elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. Então, vamos ver quais são esses cargos ministeriais. O ministério quíntuplo, número 1, do segundo tópico, nós vamos estudar sobre o ministério quíntuplo. Ou seja, 5, né? 5 ministérios. Ele mesmo deu uns para apóstolos, primeiro ministério, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para os pastores e outro para doutores. Está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Paulo doutrinando a igreja, que serve para nós isso também. Ministério, no geral, diga aí para o seu aluno que é trabalho. Trabalho. No geral, é isso. A palavra ministério significa trabalho. Se alguém chegar e perguntar para você, o que você faz na igreja? Ah, eu tenho um ministério na igreja. Ele está dizendo, em outras palavras, eu trabalho na igreja. Tá? Isso assim no geral. Depois que, com o passar do tempo, o cristianismo foi, então, dando uma outra ênfase, assim, em cada ministério. Mas vamos lá. Vejam só, pegue essa técnica aqui de aprendizagem e memorização com a mão. São 5 ministérios. Então, o dedão, o polegar, ele simboliza o ministério apostólico porque é o primeiro de todos. Tudo começou com os apóstolos. E o polegar é o primeiro dedo da mão. O dedo indicador, que indica, que aponta, é o profeta. O dedo médio, né, que é o mais longo, é o ministério do evangelista, porque o ministério do evangelista é o que vai mais longe do que do apóstolo, vai mais longe do que do profeta, é aquele que vai longe, alcança. Depois, o dedo anelar é o dedo do ministério pastoral, por causa da aliança que Deus faz com os pastores. E o dedo mais pequenininho, mais fininho, mais diminuto, é o de mestre ou doutores. Mas é o único que entra lá no ouvido e limpa o ouvido e permite que os nossos irmãos ouçam a palavra de Deus, aprendam, se edifiquem e a fé é fortalecida, que é o ministério de ensino, o ministério de mestre. Então, usando esta mão, você pode até fazer uma dinâmica lá na sua sala. Vamos lá, pessoal. Polegar para cima. Apóstolo, indicador, profeta, dedo médio, evangelista, anelar, pastor, dedo mínimo, né? É o mestre. Pode fazer essa dinâmica aí, tá? Vamos lá para frente, então. O apóstolo, vamos ver um por um desses aqui. O apóstolo, então, do grego, pessoal, eu trago essa definição porque é interessante. É apóstolos, que significa enviado mensageiro. Então, o apóstolo era um enviado como mensageiro. Só que a palavra enviado, ela vai passar do grego para o latim da seguinte forma: missionários, que é formado por duas palavras, missio no latim
e mittere, também do latim, que no geral tem o mesmo significado de enviar. E vem para a nossa língua portuguesa, missionários, como no português, missionário, aquele que é enviado. Então, observem que o título apóstolo nós não utilizamos mais, mas o ofício apostólico, sim. Porque o apóstolo, quer dizer, aquele que é enviado com uma mensagem. O missionário significa a mesma coisa, aquele que é enviado com uma mensagem. Então, dá para dizer que o ofício apostólico, quem realiza hoje, são os missionários. Explique isso para o seu aluno. E aí os alunos vão perguntar, pode ter certeza. E esses apóstolos que a gente vê por aí? Aí você pode explicar para ele que são títulos dados pelas denominações que eles utilizam, no geral para ficar acima do pastor, mas o ofício de apóstolo quem faz são os missionários. E aí vem essa pergunta que eu coloquei aqui, bem sugestiva, né? Antecipei até, existe ainda apóstolos? Pode perguntar para o aluno aí, classe, o que vocês acham? Existe ainda apóstolo? Depois daquela explicação, eles vão dizer, ok, o ofício sim, que é o missionário. Mas e o título? Vamos lá então. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo do nível dos apóstolos da Bíblia, que tem apóstolos das igrejas de hoje que se colocam no mesmo patamar de Paulo, de Pedro. Para ser um apóstolo daquele patamar, ele tem que cumprir os requisitos. Se ele cumprir os requisitos aqui, são 4, pode ter certeza, ele é um apóstolo do patamar do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Então, o primeiro requisito é ter estado com o Senhor Jesus. E isso não é espiritualmente, é ter estado fisicamente com Jesus. Acredito que nenhum desses hoje teve essa oportunidade. Segundo requisito, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus. Para ser apóstolo do gabarito de Paulo, Pedro, João, Tiago, tem que ter sido testemunha da ressurreição de Jesus. Né? Lembram que de Paulo, ele foi testemunho. Paulo viu Jesus em carne, Paulo foi testemunho da ressurreição de Jesus. Outro quesito, ó, ter visto o Senhor ressuscitado. Então, tinha que ter esse quesito. Paulo cumpre todos, naquele encontro que ele teve com Jesus, quando ele ia para Damasco. Depois, quarto quesito, ter operado sinais e maravilhas. Tá? Então, vejam só, se alguém no dia de hoje cumprir esses 4 quesitos, parabéns para ele, ele é um apóstolo do patamar, realmente, do ministério apostólico bíblico do Novo Testamento. Se não, ele é um pastor, ele é um missionário, ele é um evangelista, mas apóstolo tem que se enquadrar nesses quesitos. Vamos em frente, profeta agora. Então, do grego é profetes. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Então, cuidado, dê essa atenção para o seu aluno, diga assim, não brinquemos de dizer, vou profetizar na sua vida. Quem faz isso é profeta. E o profeta era uma pessoa autorizada para falar em nome de Deus. Vem cá que eu vou profetizar uma bênção na sua vida. Se você for profeta e recebeu a autorização de Deus para profetizar essa bênção, ok. Se não, não faça isso. Oriente, ensine ao seu aluno. Escola dominical é o lugar de aprendizado dessas doutrinas. Vejam só, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom da profecia. Agora sim. Então vamos lá. Nós temos o profeta e nós temos a profecia. O profeta, alguns eram chamados para ser profetas. A gente vê isso em Efésios capítulo 4, versículo 11. Só que, assim, diferencie o ministério profético do Antigo Testamento do Novo Testamento. É diferente. E o dom de profecia. Todos poderiam exercer o dom da profecia, desde que recebessem. O dom da profecia está listado, né,
em uma lista de dons espirituais. São 9, mas tem outros ainda, mais 9 ali naquela lista que Paulo listou aí em 1 Coríntios. Tá? Os dons ministeriais, profeta era um dom ministerial, está listado em uma lista de 5 dons ministeriais. Então, são coisas diferentes. O profeta, do dom de profecia. O dom de profecia está destinado para todos, está disponível para todos, mas tem que receber, porque a palavra dom, no geral, duron do grego, significa presente. Então tem que receber esse presente de Deus para poder profetizar. Vamos em frente, não vamos perder muito tempo, para que a gente possa, em 50 minutos, ministrar. No caso, como eu disse para vocês, eu estou me alongando mais porque estou falando para vocês, professores. Você pode perguntar aqui, professor, o que vocês acham, classe? Existe profeta nos nossos dias ainda? No geral, eles vão confundir com as pessoas que têm o dom de profecia. Evangelista, então, também vem do grego evan, né? Ou melhor, euangelistes. Euangelistes, que significa pregador do evangelho. Pregador do evangelho. Então, eu sou um pregador do evangelho, eu sou evangelista. Seja lá onde eu estiver pregando, não só no púlpito. No púlpito é muito fácil. Então, vamos lá. É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Atos capítulo 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Filipe era um diácono, mas fazia o trabalho de um evangelista. Né? Vejam só, um pastor muito famoso, americano, Billy Graham, faleceu já, né? Ele era pastor, mas é considerado um dos maiores evangelistas do mundo moderno. Ah, mas ele não era pastor? Tudo bem, mas o ministério dele era um ministério evangelístico. Então tem essas diferenças. Agora nós temos aqui a revista junto os dois, pastor e mestre, ou seja, o dedo anelar e o dedo mínimo ali, né, o dedinho. Então vamos lá, pastor, que também vem do grego, né, poimen, aquele que cuida de rebanhos, guiando e cuidando das ovelhas. Esse é o significado de pastor. No caso nosso, né, nós somos classificados como ovelhas. Então ele tem o dever de nos cuidar, nos guiar, nos alimentar. E o mestre vem da palavra didascalos, ou didascalos, né, como um termo de honra e respeito. As pessoas chegavam a dizer bom mestre. Não era no sentido até que Jesus ensinava, mas era uma honra ser chamado de mestre no Novo Testamento. Né? E também professores nas igrejas cristãs. Jesus era mestre por excelência, claro que ele era mestre. Tá? Mas a palavra mestre, que algumas versões da Bíblia traz doutor, né? É a mesma coisa. Então, no geral, é aquele que ensina. Então, esses dois dons ministeriais. O pastor possui a função de apacentar, cuidar. O enquanto mestre, o de ensinar. Você, querido professor, aonde está chegando essa aula que eu chamo de aula preparatória? Você é mestre, seu dever é ensinar. Tá? E o pastor pode ser mestre? Pode. Né? Todo pastor precisa saber ensinar, mas nem todo mestre necessariamente tem que ser pastor. Eu posso ser um diácono e ser um grande mestre, um ensinador. Posso ser um presbítero, posso ser um membro da igreja, sem nenhum cargo eclesiástico, e ser um grande ensinador, porque a função é ensinar. Agora, vamos lá para o número 2 do segundo tópico, o serviço de diáconos e presbíteros. Vamos começar com os diáconos, tá? A gente está falando em ministério. Diácono.
nós temos, no Novo Testamento, nós encontramos a palavra diácono como verbo, que é o verbo diaconel, e encontramos como substantivo, diaconia. Então, são encontradas essas duas palavras. Explique isso para o seu aluno. Quando é encontrado como verbo, significa servir, e esse verbo servir, diaconel, ocorre 37 vezes no Novo Testamento. Então vejam o quanto é definido o trabalho de um diácono, a ação, porque verbo é ação, de um diácono é de servir. E como substantivo ocorre 34 vezes no Novo Testamento e também aparece como sentido de servir. Seja verbo, seja substantivo, o diácono tem o serviço de servir. E aí eu trago para vocês um acréscimo que não está aí na lição, mas é a declaração de fé da Assembleia de Deus. Todo professor da escola dominical precisa ter a declaração de fé, né? Então vejam só, os diáconos, lá está escrito no capítulo aonde diz a respeito dos cargos na igreja, Assembleia de Deus. O diácono são pessoas que desenvolvem a função de servir nas atividades da igreja. Eles cooperam como porteiros e recepcionistas na ordem do culto e na distribuição dos elementos da ceia, dos emblemas, né, ou elementos da ceia do Senhor. Eles também cooperam como professores e superintendentes ou dirigentes de escola dominical, líderes de jovens e adolescentes. Então, a nossa declaração de fé, que é o que regula a nossa Igreja Assembleia de Deus, ela traz as funções que o diácono pode desempenhar. Claro que ele traz mais coisas, ele pode desempenhar outras coisas desde que autorizado. Pode conduzir uma congregação, pode conduzir um grupo de evangelismo desde que autorizado ele fazer isso. Presbíteros agora. Ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Então, tem uma conotação um pouco diferente do presbítero da Bíblia para o presbítero ministério da nossa igreja. Tem uma conotação um pouquinho diferente. O presbítero era, até destaquei a palavra aqui, era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Hoje, o presbítero já, na nossa igreja, foi adotado uma forma de presbítero um pouco diferente do que está contido na Bíblia. E nós encontramos também na declaração de fé qual é a função do presbítero dentro da Assembleia de Deus. Os termos ancião, presbítero e bispo são sinônimos no Novo Testamento. Os presbíteros são auxiliares dos pastores. Eles constituem o corpo auxiliar no governo da igreja sob a presidência de um pastor. Então, eles não são mais aqueles que supervisionavam o trabalho de um pastor. Tá? Aqui ganhou uma conotação um pouquinho diferente. O exercício do presbiterato, exige experiência espiritual e convivência cristã. Está lá na nossa declaração de fé. Então, professores, vejam como a lição de hoje é interessante e ela é grande, tá? Vamos agora para o aliás, o número 3 do tópico 2, deixa eu ver aqui. Na verdade, o tópico 2 só tem 2 números, né? Vem a sinopse do tópico 2, que diz: Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. No meio da classe, é possível que a gente encontre todos esses dons ministeriais. Irmãos, irmãs, possuidores desses dons ministeriais. Vamos lá, então. Agora chegou o último tópico. Então, diga lá. Vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição desta manhã de domingo. As qualificações para o ministério. Aqui eu uni o primeiro e o segundo tópico, tá? Para a gente ganhar tempo e, na verdade, eles se complementam. Tá? Qualificações de natureza moral e espiritual.
Então vamos lá. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Tudo, tem lá o que precisa para ser um diácono, o que precisa para ser um presbítero, tem todos os itens, as qualificações de cada um. Por exemplo, o presbítero precisa ser apto a ensinar. Se um diácono é um excelente diácono, e ele pode ser conduzido ao presbitério, mas se ele não sabe ensinar, falta ali um dos requisitos principais. Então, ele pode deixar de ser um excelente diácono e ser um bom presbítero. Perdeu em qualidade no ministério. É viável termos um excelente diácono do que um bom presbítero. Agora, se ele cumpre todos os requisitos, ele será um excelente diácono e um excelente presbítero. Não se perde em qualidade no ministério daquele obreiro. Vamos lá. Vamos seguir. Qualificações. Temos as de natureza moral e as de natureza social. Claro que a lição vai trazer duas só de cada um, mas na Bíblia tem muito mais. Ó, não apegado ao dinheiro. Isso é o tal do avarento que a Bíblia condena. Se vê que um candidato ao ministério, ele é apegado ao dinheiro, nem coloque, porque isso vai ser a ruína dele. Ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida. Acusações existem, falatórios, mas não pode sair do falatório. Não pode ser verdade aquilo que está falando. Então, essas seriam de natureza moral. De natureza social, não soberbo, isto é, arrogante, orgulhoso, uma pessoa de difícil convívio social. Tem gente que recebe um cargo na igreja e fica completamente arrogante. Ele já dá sinais de arrogância. Então, essa pessoa não pode estar inserido no ministério. Isso são de natureza social. Outro requisito, ó, não pode ser irracível, truculento, violento, não pode. Como que ele vai apacentar? Como que ele vai trazer uma palavra de consolo, de conforto? Como que ele vai apacentar com carinho alguém que está errando, por exemplo? Então, ele precisa ter essas qualidades, né? Essas qualificações, tanto moral quanto social, e como eu disse, a Bíblia traz bem mais. Aqui eu deixei fora o número 3 do terceiro tópico, tá? Se vocês acharem por bem e tiverem tempo disponível, comentem. Sinopse do terceiro e último tópico da nossa lição de hoje, vocês podem falar assim para o aluno, é a qualificação, ou melhor, há qualificações claras para o exercício do ministério na Igreja de Cristo. Então, está claro na Bíblia o que cada um precisa ser. E como conclusão, nesta lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja sinopse, né, do tópico. Vamos agora para a conclusão. Como conclusão, nesta lição vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal do crente é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo a outra diante de Deus. Si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Temos o Espírito Santo, que intercede por nós, e temos o próprio Cristo sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Assim, queridos professores, finalizo aqui essa sugestão de aula para vocês, para o próximo domingo. Que Deus abençoe a classe de cada um, Deus abençoe esta aula, Deus abençoe o ministério de ensino de cada um de vocês. Conduza a sua classe com amor, com oração, com dedicação,
que Deus dará o crescimento. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se assim Deus permitir.